Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria encontrar você no programa Gente de Fé. Hoje o programa é um pouco mais diferente. Como vocês sabem, eu estou sendo remanejada para a Terra Santa, indo para Jerusalém. A vida missionária é assim, meus queridos. Um dia nós estamos aqui, no outro nós já vamos para outro lugar. Estamos sempre à disposição da vontade de Deus. Mas o mais importante é a alegria do meu coração, por toda a experiência que nós vivemos juntos durante todo este ano no programa Gente de Fé. Afinal de contas, foi um ano juntos, onde todas as semanas nós nos encontrávamos para ouvir lindas histórias, lindos testemunhos. Mas graças a Deus, a missão ela não nos pertence, ela só passa por nós. Somos somente vasos comunicantes da vontade de Deus. O programa Gente de Fé vai continuar entrando na sua casa toda semana. E de onde ele veio, ele volta. Veio para mim pelo Padre Anderson, era ele o apresentador do programa Gente de Fé. E eu tenho a honra de devolver o programa para o senhor, Padre. É uma alegria receber o senhor no Gente de Fé. Mas agora trocando de cadeira, né? Verdade. O senhor vem sentando aqui, eu vou sentar aí no seu lugar. Bem-vindo de volta ao programa Gente de Fé, Padre. Olha que alegria para mim estar aqui de volta. Dizendo assim, né, como você falou, a vida missionária dessa maneira, a gente vai, a gente nunca tem um lugar fixo, mas a gente pode voltar, né? Eu voltei a sentar nessa cadeira, mas é com muita alegria então que agora oficialmente quero acolher você no programa Gente de Fé. Eu tive a honra de estar à frente desse programa durante 4 anos e o ano de 2021 ficou em melhores mãos do que as minhas, obviamente, mas como a Cris acabou de dizer, o Brasil não cabia nessa mulher, ela tinha que ir para o mundo, tanto que ela foi agora transferida mais uma vez para a Terra Santa. Terceira vez. Terceira vez para a Terra Santa. A Terra Santa tem alguma coisa com você? Tem, é um laço muito forte, Padre, uma ligação diferente. Então hoje, já que você está sentada aí, eu lembrei de uma coisa que nós fizemos lá em 2017, nos meus 10 anos de padre, quando para uma comemoração e também uma transferência. Nós estávamos saindo das gravações em Cachoeira Paulista e vindo para São Paulo naquele tempo. E naquele tempo você que me entrevistou, né? Você trocou de cadeiras e aqui agora nós também fazemos a mesma coisa. Eu tenho a honra de entrevistar você. Nós estávamos conversando há pouco sobre o seu testemunho, porque nós já nos conhecemos desde 2001. Já fazem 20 anos, Deus seja louvado por isso. Então eu tenho a honra de conhecer um pouquinho da história da Cris e eu quero convidar você agora também a sentar, puxar a sua cadeira. Eu gosto de dizer assim, Cris, aqui, por isso que eu dizia para você que voltar para o Gente de Fé é quase como se eu não tivesse saído, né? Então eu quero convidar você, puxa a sua cadeira, sente-se aqui nesta sala e vamos juntos ouvir e nos sentirmos extremamente privilegiados de ver os caminhos de Deus na vida da Cristiane. Cris, hoje já 20 anos de Canção Nova, né? Já foi, como você acabou de dizer, 3 vezes à Terra Santa como missionária, mas antes de chegarmos na vida missionária, porque eu sinto no meu coração que nós vamos ter um programa vocacional. Vai ser um programa onde nós vamos fazer sim o apelo a você de ser um missionário. Não necessariamente na Canção Nova, mas quem sabe? Mas você sempre foi Canção Nova no coração de Deus. Mas até que a Canção Nova chegasse até você, por que estradas você caminhou? Então, Padre, eu sou natural da cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Venho de uma família muito privilegiada, né? Porque hoje em dia falar que nós somos 5 filhos, que eu tenho 4 irmãs, é um presente, né? Hoje, numa realidade que às vezes muitas famílias não desejam filhos ou têm muito poucos filhos, eu tive a graça da minha mãe ser muito aberta à vida. Mas é óbvio que numa realidade de muita pobreza, né? Eu cresci no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro, muito conhecido nacionalmente e internacionalmente, né? As pessoas conhecem muito a realidade, infelizmente sempre muito negativa, que realmente, de fato, nós temos essa vertente ali de uma realidade muito perigosa,
né, muito ali dentro. Tem o tráfico, tem os conflitos, mortes, uso de droga. Então, vivi nesta realidade, né? Fui Você tocada. Você deixar um ênfase aqui, desculpe atrapalhar, mas para dizer que não é só isso. Não é né? só As isso. comunidades, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar do mundo, não significa porque a pessoa está lá que ela seja desta linhagem, vamos dizer. Né? Como você disse, a sua família, ela está lá, mas ela não está ligada a esse outro lado, pelo contrário. Né? Tanto que tem aí uma vocacionada, uma missionária, né? Vocacionada, mas não, uma missionária. Meu pai é alcoólatra, né? Desde criança, meu pai sempre bebeu muito. E eu, aos 13 anos de idade, já tive que trabalhar para poder ajudar minha mãe. Minha mãe trabalhava em casa de família, né? Nossa casa, uma casa de pau a pique, uma casa muito simples, mas uma casa que nunca faltou o amor mesmo, tendo um pai com alcoolismo. Minha mãe sempre dizia do respeito, né, que ele é o meu pai, né, meu pai José, vivo, graças a Deus. Mas eu tive que muito cedo ajudar a minha mãe. Eu sou a filha mais velha, de nós 5, eu sou a mais velha. Então eu sempre gostei muito de ensinar, né, desde pequena, então me tornei explicadora, a gente chama no Rio, alguém que dá aula em casa, para poder aumentar a renda da minha família. Mas é óbvio que isso não era suficiente, o dinheiro era muito pouco, né? Então, eu fui crescendo numa realidade sempre... Francisco Fauzi vai dizer das dificuldades. O que é dificuldade, ela é capaz de gerar em nós. E em mim, ela foi fazendo crescer em mim o desejo de uma vida melhor. Eu nunca me acostumei com aquela vida, eu não me acostumei vendo o tráfico de drogas, eu não me acostumei vivendo naquela realidade, eu não me acostumei tendo um pai alcoólatra e nem me acostumei com a realidade de pobreza que nós vivíamos. Quando eu digo não me acostumar, quer dizer, eu não era refém daquela história, mesmo tão pequena, tão jovem, eu tinha muitos sonhos, projetos, e eu fui nisso, eu fui olhando e falei, não, eu posso trabalhar, eu posso ter uma vida melhor. Isso a minha mãe me ensinou muito, essa resiliência. E aí, muito cedo, eu terminei, na época, o 2º grau, né? Eu terminei com 15 anos e já fui dar aula. Eu fiz o magistério e fui dar aula de 15 para 16 anos. E ainda não tinha conhecido Jesus, não tinha uma experiência de Deus, né? Então, aquela vida distante de Deus, com os amigos, enfim. Até que um dia eu fui num retiro, uma amiga minha ficou na minha cabeça, Cris, você tem que conhecer a Canção Nova, você tem que conhecer o Padre Jonas, não era canção, Padre Jonas. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que conhecer esse Padre Jonas. Só que ela falou tanto, ela insistiu tanto, a força da insistência, né, da pessoa não se deixar vencer, que eu falei, eu vou um dia nesse retiro, não volto nunca mais. E aí foi o Rio de Água Viva. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia Jesus Eucarístico, né? Eu fui porque falei, é carnaval, um carnaval carioca, Rio de Janeiro. Falei, vou um dia, depois eu não volto mais. Quando o Padre Jonas entrou com o Santíssimo, que eu não conhecia, não sabia o que era, eu caí de joelhos e comecei a chorar muito. Foi muito forte, porque eu me senti, até quando eu entrevistei o Eugênio, ele falava da orfandade, eu fui me identificando muito com ele, porque era assim que eu me sentia, mesmo com o meu pai. Me sentia órfã, porque eu tinha que me defender das realidades da vida, eu tinha que trabalhar, então eu me sentia muito órfã. E quando o Padre Jonas entrou com Jesus Eucarístico, padre, eu falei, quem é ele que aquece o meu coração? Quem é esse que está me fazendo me sentir amada? Porque eu não sabia quem era. E eu caí de joelhos, chorei muito, muito. E eu fiquei impactada os 3 dias de retiro. Porque eu não fui só eu fui os 3 dias. Só que eu fui tomada por um grande silêncio interior, porque eu precisava ruminar quem era aquele que estava entrando na minha vida. E o Padre Jonas, ele ia falando da cura, do perdão. E eu tinha muitas mágoas, muitas dores, muitas feridas. Né? Eu já tinha tido até um processo de depressão tão jovem. Então, isso você tinha quantos anos, 16 mais ou menos? anos. 16 anos, essa. Então, os 3 dias de retiro foi, primeiro de tudo, um processo de amor e cura. Foi um intensivão. Jesus me amou e me curou. Mas foi tão profundo que eu saí dali e falei, eu não quero mais andar com essas pessoas, com os meus amigos. Não é porque eu sou melhor, mas é porque a palavra de Deus vai dizer, né, que a gente precisa ter muita atenção, Eclesiástico, que está sempre nos dando conselhos, com quem nós estamos caminhando, porque pode me levar ao abismo. E era para lá que eu estava indo. E eu tomei decisões. Essas pessoas eu preciso evangelizá-las. Eu não posso continuar fazendo o que eu fazia. Não posso continuar vivendo como eu vivia. Deixa eu só entrar num ponto aqui, antes de você prosseguir, porque assim, você disse que não tinha feito uma experiência com Jesus, né? Uma coisa é nós dizermos do cristianismo, desse encontro pessoal com Jesus, está ligado, mas é uma outra coisa
até em forma conceitual, outra coisa é a religião. Então, na sua casa, na sua infância, na sua vida, você também não tinha a religião em A si. minha avó me ensinou a rezar para dormir e para acordar. Sim. Mas nós não éramos, nenhum de nós, pessoas religiosas. Vocês não participavam de igrejas? Não, E nada. Nada. Não tinha nenhum laço. Mas, ao mesmo tempo, você tinha esse anseio por algo que você não sabia o que Tinha era. valores, padre. A minha mãe, porque se a mãe não tivesse ensinado valores, o senhor me conhece, meu temperamento é forte. Sim, A minha mãe teve que ser muito firme comigo, né? Me educar ali com muita firmeza. Eu tenho consciência que eu sou grata à minha mãe pelos valores que eu tenho. Porque no meio que eu vivia, do jeito que o meu temperamento era forte, as minhas decisões, e eu tinha sonhos de vida melhor, eu podia ter me desviado profundamente. Mas como a minha mãe era muito dura, eu respeitava muito a minha mãe, mesmo com a ausência do meu pai, a minha mãe eu respeitava. Então, fé em Deus, sim, mas uma fé... minha mãe sempre disse, existe Deus, Deus está aqui, mas nunca uma experiência profunda de Deus. Nunca tinha sido apresentada. Não, nada. Porque aqui é uma coisa interessante, porque o teu ambiente, fora de casa, te levaria a inúmeras propostas anticristãs, vamos dizer assim. Mas o teu ambiente também em casa, com o pai alcoólatra, te levaria a uma carência dessa figura masculina. Então essa carência da figura masculina, juntando com todas as propostas fora da sua casa que você tinha, isso te levaria realmente a algo muito avassalador, vamos dizer assim. E aqui é um ponto chave que eu quero enfatizar, de uma escolha. Enquanto você me falava, eu conheço a tua história, como eu disse, mas aqui me chamou a atenção justamente esse ponto. Deus já tinha te escolhido desde o ventre materno. E quando Deus escolhe alguém, não que Ele não escolhe os outros, não. Né? Cada um tem a sua vocação, né? Até São João Paulo II fala isso, a vocação é um olhar carinhoso de Deus sobre cada pessoa. Então Deus já tinha esse olhar carinhoso para uma vida que iria exigir de você esse temperamento trabalhado, essa firmeza trabalhada, mas essa experiência de vida também trabalhada. Então, ao mesmo tempo que Deus te escolhe, Ele também acaba te protegendo, te dando valores. Porque se não fossem estes valores, você não estaria aqui agora, né? E Deus me deu assim, uma capacidade de racionalizar as coisas muito grande. Eu não tenho dúvida que é um dom de Deus, porque eu não tenho quase amigos vivos, né? Porque a maioria morreu de overdose por conta da experiência com tráfico, assassinados. E eu olhava, porque a boca de fumo era na porta da minha casa. Então eu via as pessoas perdendo a vida. Eu falava, se eu entrar nessa, porque eu tinha amigos que usavam, eu saía com esses amigos, né? Eu convivia com eles. Mas eu dizia, mas eu não posso usar, porque eu não tenho condições de manter um vício. Se eu não manter um vício, eu vou ser refém desta enfermidade. Então, eu racionalizava muito as coisas também, padre, de olhar e falar, eu não posso por essa via, porque eu nem consigo manter essa via. E fora que, isso que o senhor falou da experiência de Deus é muito forte, porque hoje, olhando, né, depois da minha conversão, eu fui vendo assim, Deus me dotou da compaixão. Então, quando eu vi as pessoas sofrendo, sendo mortas ali naquela realidade, meu coração de criança se enchia de compaixão e eu chorava muito. Porque eu não podia imaginar, assim, dentro de mim eu não podia conceber que uma pessoa podia morrer daquele jeito. Não conhecia Deus, mas no meu coração já existia um dom, o dom da compaixão, que é aquilo que permeia também a minha vocação, a minha vida, né? Um Deus que me visita assim. E eu não tenho dúvida que muitas das coisas que eu vivo na Canção Nova é reflexo dessa experiência que eu também precisei viver, né? As dificuldades, elas me levaram a uma ascese muito grande. E a entender, padre, que eu não sou juiz. Porque quantas vezes eu ouvi aquelas pessoas falando das suas dores, dos seus sofrimentos, vitimismos muitas vezes, mas que não tinha força para sair dessa realidade. Então eu aprendi a olhar com mais misericórdia. Porque eu toquei na miséria, eu toquei na dor, eu toquei no sofrimento, eu toquei no choro, eu toquei no desespero. Eu toquei, eu vi, eu fui testemunha dessas dores. Então, é por isso que eu acho que Israel me chama tanta atenção, porque Jesus andou naquela terra e enxergou a dor.
E ele enxergou a minha dor. E eu vivi a experiência de enxergar a dor daquelas pessoas, mesmo não o conhecendo. Ele já habitava em mim. Habita, né, em todos nós. Mas em mim, hoje olhando, era muito presente essa experiência de um Deus que eu ainda não conhecia tão profundamente. E a persistência de uma pessoa, foi outro ponto que você disse, a persistência de uma pessoa para te levar até lá. Me faz lembrar, primeiramente, essa passagem quando Jesus chega do alto de Jerusalém, chora por Jerusalém, mas uma outra passagem daqueles amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. Em Cafarnaum. Com certeza, estes devem ter falado, mas a gente precisa levar esse rapaz até lá. Tem jeito, Paralítico, tem cura. mas ele tem cura, mas ele pode até ter reclamado no meio do caminho. Eu sempre fico em busca e aí crio dentro de mim, eu peço ao Espírito Santo que eu não crie a mentira, mas que o Espírito Santo me revele realmente o que aconteceu antes e depois dos fatos que estão narrados na Bíblia. Então, o que será que aconteceu no caminho destes jovens, desses amigos que levaram este paralítico até Jesus? Com certeza, uma das coisas é a persistência. Dessa persistência nasceu um fruto. Como é que esse fruto se deu? Nós voltamos um pouquinho, agora eu te trago para onde você estava. Dessa persistência de uma amiga, né, que te levou até esse encontro. A partir desse encontro aconteceu aí uma trombada, como nós dizemos na canção nova. E aí mudou. Mudou tudo, eu me apaixonei por Jesus. Eu falei, meu Deus, que homem é esse que pode mudar, né? Que homem tem então uma fragilidade, né? Olhava com uma falta de conhecimento maduro de fé, mas falava, ele mudou minha vida, então ele pode mudar a vida de todo mundo que está aqui. Eu não queria só para mim. E aí eu comecei a servir na capela de Nossa Senhora das Graças, uma capela que era do lado da minha casa, do lado da minha casa, minha comunidade, onde eu aprendi a amar, onde eu aprendi a servir, onde eu aprendi a evangelizar. Eles me ensinaram tudo, né, que eu trouxe para a Canção Nova e que depois a Canção Nova foi acrescentando na minha vida, mas até então os valores eu fui aprendendo ali muito mais profundos, aí agora sim, do Evangelho. E a gente comprou uma vitrola naquela época, que hoje é uma relíquia, né, mas nós tínhamos isso. Imagina. E a gente colocou um alto-falante na capela. Então, todo domingo, 7 horas da manhã, eu pegava os discos do Padre Jonas, pegava o do Padre Zezinho, que naquela época, né, eram os discos de vinil que nós tínhamos, e eu colocava às 7 horas da manhã. Ficava ali a favela inteira ouvindo as músicas do Padre Jonas e Padre Zezinho. E aí eu pegava o microfone e fazia uma locução, nem sabia que aquilo já era comunicação. Eu falava, então essa música, né, o barco está em alto mar, é Jesus falando com você. E eu ia catequizando as pessoas pelo alto-falante da capela. A missa era às 10 horas da manhã. Você começava às 7 da manhã. Às 7, imagina o amor que o povo tinha por mim, né? Que é essa mulher que está me atrapalhando em pleno domingo? Eu e alguns jovens, e a comunidade começou a encher, a lotar. E aí a gente foi tendo um grupo de oração, eu fui coordenadora de grupo de oração, 17 anos. Né? E aí na época eu cantava, hoje eu não canto, mas eu cantava, eu animava o povo. Gente, esse fato aqui eu não sabia não, minha gente. 20 anos depois eu fiquei sabendo que a Cris mas cantou. Não é melhor não cantar não, é que lá só tínhamos nós. E aí a gente começou a fazer a evangelização porta a porta. Mas eu me encantei pelo Padre Jonas. Eu não sabia que existia uma comunidade. E eu comprava as fitas cassetes e tudo que o Padre Jonas falava que era para fazer, eu comecei a fazer. Ele falava do texto do perdão, Senhor, que eu ame e perdoe. E eu rezava, né, pelo meu pai, pelas situações dolorosas que eu vivi, pela minha história. E o Padre Jonas ia cantar. Eu lembro de uma fitinha que o Padre Jonas pregou, ele cantava Amor em mim, amor em ti. Essa música rasgava meu coração. Porque quando ele falava, mesmo se não te amaram, e eu parava ali e ficava ruminando isso, dos desamores da minha vida, das vezes que eu fui usada, das vezes em que eu não fui amada de verdade. Então, as palavras do padre, elas foram entrando em mim, até que eu voltei 2 anos depois no Rio de Água Viva e eu encontrei uma placa, Comunidade Canção Nova, e a foto do padre. E eu, ué, gente, o que tem a ver o Padre Jonas com essa comunidade? Eu não sabia nada disso, não conhecia. Né? Como eu falei, era ainda uma catequese muito simples. Né? Uhum. Quando eu cheguei lá, perguntei para a Silvinha, né, da comunidade lá do Rio de Janeiro. Falei, Silvinha, quem é? Falei quem eu era e perguntei quem era ele. Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova. Eu, comunidade, o que é isso? Ela começou a me explicar. Padre, foi como se eu tivesse encontrado o meu lugar.
Eu tinha 19 anos. E eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero viver, porque eu já comecei a viver tudo que o Padre Jonas falava, junto com o primeiro livro que eu li, depois que eu me converti, o primeiro livro católico, que foi o livro do Inácio Laranhaga, né, falando de São Francisco de Assis, o irmão de Assis. Sim. Então, eu ali falei, é esse lugar, e eu comecei a fazer caminho para a Canção Nova. 2 anos depois, a minha família não tinha mudado muita coisa. O pai continuava bebendo, mas eu trouxe todas as minhas irmãs para a igreja. Todas vieram comigo. Da mais velha à menor, vieram todas. Só que eu trabalhava, eu era professora, né? Eu dava aula de manhã, de tarde, de noite para poder ajudar. Fui construindo a minha casa, a casa que era de pau a pique virou de tijolo. Depois a gente bateu a laje. Então eu fui construindo a minha casa, tentando ajudar mais a minha mãe. Até que eu senti que eu tinha que vir. Só que não tinha como eu vir, porque as minhas irmãs eram pequenas, né? Não tinha como eu deixar a minha família. Então, foi me pedido, Cris, você ainda precisa de mais 2 anos para formar as suas irmãs para trabalhar. E aí eu comecei a viver essa experiência de formar as minhas irmãs para que elas também pudessem trabalhar, para que eu não deixasse a minha família na miséria. Foi quando, em 2001, eu entrei na comunidade Canção Nova. E foi impactante, minha gente, porque quando eu já estava há 1 ano e pouquinho, 1 ano, né, quando você chegou. Você chegou no meio do ano, no começo do ano? No meio do ano. Eu já estava na filosofia e nós morávamos todos numa casa onde cabiam, nós éramos mais de 100 pessoas, né? 105 quando eu cheguei. 105 pessoas. Tudo então nós tínhamos o jovenzinho. primeiro andar, eram as mulheres, o segundo andar eram os rapazes que queriam casar e o terceiro andar éramos nós, os seminaristas. E aí tinha uma dinâmica uma dinâmica formativa, até para que nós pudéssemos nos conhecer, um grupo de oração, não lembro o que era, em que cada semana um ia dar o seu testemunho de vida, né? Hoje nós vamos conversar sobre de 2001 para cá, né? Nós vamos para o segundo bloco, mas ver isso daqui, o de 2001 para cá, mas até então lá em 2001 era de 2001 para trás. E eu lembro que, pelo menos a mim, eu fiquei impactado, porque você tem quanto de altura? Eu? 1,78. Então você vê uma mulher com 1,78 de salto, assim, né? Ela não estava de salto no dia. Bonita, né? E contar um pouquinho dessa história, porque aqui a gente não tem tempo de contar todos os detalhes, enfim, mas contar essa história e eu falei, meu Deus do céu, quem é esta mulher, né? Com mulher de fibra, né, o temperamento dela, chegar na Canção Nova, porque, claro, eu também tenho meu testemunho, mas o impacto, né, de todas essas propostas que você tinha muito fácil, né, e muito atraentes, vamos dizer assim, de passagem, porque dentro de um contexto em que nós sabemos em que o bandido é herói, vamos dizer, para muitos, infelizmente. E passar fome, né, padre? Porque não eram privações que nós passávamos na minha casa, era um dia sem ter o que comer. Pois né? é. Então, eu olhava para fora, via as minhas amigas se dando bem, porque elas conseguiam dinheiro e eu não. E eu tendo que continuar sendo fiel mesmo naquela realidade. Isso é o que eu falei, eu devo muito à minha mãe. Dentro de um contexto que você tinha, em que você era oprimida por aquilo que alguém tinha dito, você só não conhecia quem tinha dito. Né? É aquela coisa, a evangelização ela precisa ser explícita, sim, por quê? Os valores cristãos você tinha, você só não sabia quem tinha dito. Aí neste encontro, você se sentiu aí amada por aquele que tinha te dito todas essas coisas. Mas aí nasce essa mulher missionária, que nós vamos conversar daqui a pouquinho no segundo bloco, e eu peço que você não saia daí, fique aí. Se vai no banheiro rapidinho, toma uma água e volta, porque o negócio agora é esquentar, minha gente. Mas eu quero deixar você pensando nesse intervalo por 2 coisas. Quais são os valores que você traz no coração? E qual a insistência de Deus sobre a sua vida? A insistência de uma amiga trouxe a Cris para o encontro pessoal com Jesus. Mas qual a insistência do próprio Deus na tua vida que até hoje você não permitiu que acontecesse?
vai tomar uma água e volta rapidinho, pensando. Qual a insistência de Deus sobre a sua vida que até hoje você se faz de doido? Ou como diz minha mãe, ouvido de mercador, que entra por um lado e sai pelo outro. Será que Deus não tem insistido com você? Nós estamos ouvindo o testemunho da Cris Henrique e ela disse que por causa da insistência de uma amiga, ela foi até esse encontro no qual ela foi encontrada por Jesus. E nesse encontro que foi impactante. Só que aí nasceu aí uma missionária. Nós não vamos aqui falar de todo o seu processo, porque são 20 anos de missão, né? São 20 anos já de vida doada na comunidade Canção Nova. Aqui é bom deixar uma coisa até para que nós possamos deixar você na curiosidade para procurar mesmo. Existem 2 modos de viver o Carisma Canção Nova, que é o modo de vida núcleo, que nós chamamos, né? Alguns vão dizer comunidade de vida, ou seja, aqueles que estão integralmente dedicados à evangelização e aos trabalhos e à missão Canção Nova, e aqueles que estão no modo de vida segundo elo, ou comunidade aliança, como muitos também conhecem. Este modo você não precisa sair da sua vida, mas se Deus te chama a uma vida de consagração, você vive os mesmos princípios, o mesmo carisma, porém sendo os nossos braços e as nossas pernas onde nós não conseguimos chegar. Por exemplo, na sua escola, no seu trabalho, no setor da sociedade que você está, mas sendo ali sim um testemunho de uma pessoa consagrada com o Carisma Canção Nova. Como fazer para conhecer mais sobre isso? 12 31 86 2600, liga e fala, eu quero falar com o vocacional da Canção Nova. E aí eles vão te dar a informação. Cris, 20 anos, eu vou te fazer um ping-pong mais prolongado, claro. Eu começo perguntando, nesses 20 anos, qual o sofrimento que você mais aprendeu na vida? O que você passou e você diz, eu aprendi com esse sofrimento, com essa cruz. Te peguei? Pegou. Porque enquanto você vai pensando, eu vou justificar a minha pergunta. Quando Jesus, no Evangelho, diz, quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A cruz, ela, para nós cristãos, não é pesada quando nós sabemos dar sentido. Quando estamos vivendo, nós não sabemos, muitas vezes, dar o sentido. Mas depois o próprio Senhor vai falando ao nosso coração. Com qual cruz, nesses 20 anos, você mais aprendeu? Com a enfermidade de uma grande amiga minha, Célia Grego. Nós vivemos juntos em Israel, na Terra Santa. Nossa afinidade, nossa amizade foi muito profunda, porque lá é uma terra de muitos conflitos, né, Padre? Então, a gente tinha que viver o dia a dia daqueles conflitos, das realidades. Então, a comunidade, quando nós morávamos em Belém, na Palestina, a gente se uniu muito, porque a gente tinha que se deparar todos os dias, matar um leão por dia para permanecer com a nossa missão. E a Célia era pessoa próxima a mim ali, né? Então a gente estreitou muito. Então quando eu vim para o Brasil, ela já estava e aí ela descobriu o câncer. E foi muito difícil para mim, porque foi muito rápido o processo, né, da enfermidade já se externar e ela já começar hospitalizações, cirurgias. E eu me sentia muito impotente, né? Era como se eu não podia fazer muito por ela. Então, o que eu fazia, né? Deus me deu a oportunidade de vir muitas vezes em São Paulo para ficar com ela. Então, eu ficava às vezes a semana inteira com ela. Eu punha o colchão no pé da cama, né? Ela dormia na cama, eu dormia no chão para estar com ela. Então, eu via os choros, eu via as dores. Eu fui vendo uma saúde sendo fragilizada, mas eu fui vendo nascendo cada vez mais uma grande mulher de Deus. E a vida consagrada, ela também é uma vida solitária.
Mas com a Célia, eu tinha um lugar onde eu depositava todo o meu coração. Eu tinha uma confiança muito grande em dar a minha vida para a Célia, porque a Célia ela tinha uma graça muito grande, ela tinha uma sabedoria humana que me faltava. Né? Essa inteligência, essa sabedoria de lidar com realidades humanas na Célia era muito forte. Então a Célia me ajudava muito a materializar muitas vezes aquilo que eu não conseguia. Cris, olha aqui, essa situação, vamos ter um olhar mais profundo. Então ela aprofundava as realidades comigo. Então a Célia ela foi para mim uma grande colaboradora no meu processo de conversão. Então quando a Célia, quando eu me lembro, foi tão forte quando o médico falou para a Célia um ano antes dela falecer. Eu estava chegando na casa, né, aqui em São Paulo, no apartamento, e uma das meninas me chamou no corredor e falou: a gente quer falar com você antes de você entrar. Aí eu já fui impactada. Eu falei: olha, o médico disse que agora é só paliativo. E ali eu comecei um processo de luto. Já, né, um ano antes dela falecer. E aí foi quando eu falei: agora eu chamei uma irmã do conselho da comunidade, com os nossos superiores, e falei assim: eu não tenho dinheiro para ficar ainda em São Paulo, mas vocês podem me ajudar? Porque eu preciso estar com ela esse ano, muitas vezes. E aí, padre, eu vim muitas vezes, até o dia em que eu participei de todas as cirurgias. Ela fez todas as cirurgias e eu estava com ela. Nesta última, ela falou para mim: você não precisa vir, porque ela é simples. E aí eu falei: mas eu não preciso? Ela: não, porque ela é muito simples, essa cirurgia. E eu estava em Cachoeira Paulista, tinha falecido o padre Eliano pela manhã. Enquanto eu estava ali no velório, o padre Eliano foi meu diretor espiritual, um grande amigo, me ajudou muito na TV também. Né? Foi meu grande colaborador no tempo que eu também estive assim um pouco à frente da TV. Quando as meninas de São Paulo me ligaram para falar: a Célia teve uma parada cardíaca. E meu coração ali apertou, né? E eu peguei o carro, alguns irmãos de comunidade vieram comigo, né? Agradeço muito a eles, a Beatriz, o Nivaldo. A gente veio e eu vim rezando. Até que uma irmã ligou para mim e falou: Cris, meus sentimentos. Quando ela falou meus sentimentos, o meu chão se abriu. Eu falei: como assim? Meus sentimentos. Aí ela falou: Cris, a Célia faleceu. O padre Wagner Ferreira já mandou uma mensagem, a Marilena, que é minha grande amiga, também me ligou. E o meu chão ali se desfez. E naquela hora eu tive que ressignificar a minha fé. Porque eu queria tanto, eu tinha pedido tanto a Deus que ela fosse curada. Mas a cura não veio do jeito que eu queria. E aí foi muito forte, porque a família da Célia, reconhecendo o dom da amizade, que eu nunca tinha tocado nisso de verdade, padre, do dom da amizade, né? A riqueza, quando a palavra de Deus vai dizer também do tesouro, do que é um amigo. Eu nunca tinha tocado, e com a Célia eu toquei. Quando a família dela me esperou para fazer o reconhecimento do corpo, e que eu vi a Célia ali já sem vida, e eu caí num pranto muito forte. Para mim foi difícil aceitar a perda, né? Então eu vivi, depois da morte da Célia, mais um ano de luto, muito forte, mas numa missa de um ano, né, no Santuário do Pai das Misericórdias. Eu fui, padre Wagner Ferreira ia celebrar a missa de um ano. Eu falei: eu posso fazer a leitura, padre? Ele falou: pode. E eu fiz aquela leitura chorando. Naquela hora Jesus falou para mim: aqui acaba o teu luto. Aqui cessa o teu luto. E foi exatamente isso que eu vivi. No ano de falecimento da Célia, o luto deixou de existir. E começou a brotar no meu coração a gratidão por ter convivido com um ser humano tão especial. Então eu tive que entender que o meu Getsemane foi um pouco mais prolongado na realidade de luto. Porque para mim, padre, as realidades duras que eu já vivi, seja na minha vida, na minha família, meu pai ainda é alcoólatra. Esse processo todo da minha vida, eu sempre vivi muito confiante em Deus e acreditando que em tudo isso existe uma pedagogia também, onde eu estou sendo formada no amor. Eu gostaria que meu pai parasse de beber, é claro que eu gostaria. Quantas novenas, toda vez que eu vou no Santuário do Pai das Misericórdias, que o padre reza a oração do santuário e pede para colocar a intenção, é o meu pai. Eu não tenho outra intenção que não seja a cura do meu pai. Mas eu tive que aprender com o reino de Deus a amar o meu pai, mesmo alcoólatra. O que para mim era quase impossível. Deus me ensinou a amar aquele homem do jeito que ele é hoje. Sem querer, é óbvio que eu desejo que meu pai saia desse lugar, saia desse vício. Mas eu o amo, apesar de. Eu consigo abraçar o meu pai, eu consigo acolher o meu pai mesmo no alcoolismo. Mas a perda, para mim, ela me balançou na fé.
E aí Deus teve que viver comigo uma pedagogia. Então hoje, 2 anos, né, de falecimento da Célia, né? Eu vivo de verdade o louvor a Deus por ter me dado a graça de ter convivido com um ser humano que tão bem me fez. Que a Célia, ela me ajudou num processo de conversão que estava estagnado. Porque a gente também para, a gente estaciona. Sim. Não é porque a gente é missionário consagrado que a gente não para. Eu tinha estagnado até conhecer a Célia. E ela me provocava a sair do lugar e a ser mais de Deus, a ser mais humana, a amar mais. Inclusive o processo que eu vivo com meu pai. Ela me ajudou. Ô Cris, será que você não quer transformar o seu pai? Só que é só Deus pode mudar o coração. Então, ame seu pai. Então, aquela experiência de Jesus, quando Jesus passava pelas ruas de Jerusalém, se inclinava para se encontrar com o pobre, a Célia me ensinou mais profundamente, principalmente com a minha família, com o meu pai. Então, foi um momento difícil, mas graças a Deus, Deus venceu. E ela está curada. Porque hoje ela está em plenitude, né? A vida dela é plena de Deus, que na verdade é o que nós desejamos. Nós vivemos nesta terra as renúncias, as ofertas e os sacrifícios, porque nós vemos algo muito maior que nós, que é a eternidade. Então também o meu egoísmo de querê-la nesta terra, quando nós não somos daqui, nós somos do céu. Então o Senhor teve também que me formar e me ensinar nesse Getsemane que eu vivi. E você falando da Célia, porque eu não havia convivido com a Célia, né? Nós somos muitos missionários e eu não havia convivido com a Célia. E no ano de 2019, quando eu fui transferido de Cachoeira aqui para São Paulo, eu morei no mesmo prédio que a Célia. E ali pude acompanhar esses últimos instantes, esses últimos dias, esses últimos meses da Célia e fazer a experiência de tudo isso que você está dizendo. De uma mulher que se deixou também ser moldada através das dores que sentia, através dos tratamentos que precisavam ser feitos. É claro que aqui eu não vou revelar, obviamente, mas eu tive a graça mesmo, né, de atender as últimas confissões da Célia, de dar a unção dos enfermos para ela, de estar ali nas suas exéquias e de contemplar um pedaço da canção nova que estava subindo para o céu. Isso é muito gratificante para nós, porque quando a canção nova recebe o seu reconhecimento pontifício, a igreja chancela que aquele carisma é capaz de produzir santos, né? E ali vendo a Célia nos seus últimos dias, eu que celebrei no hospital, né, o último compromisso que ela fez com a Canção Nova em fevereiro, porque no dia 2 de fevereiro de 2019 ela estava hospitalizada, e no outro dia, aliás, no mesmo dia, à tarde, eu fui celebrar no hospital, né, e receber o compromisso da Célia no hospital. Então, de ver alguém que realmente intercede por nós no céu. E se ela fez tanto por você em vida, quanto mais agora lá no céu. Uma segunda pergunta nessa vida missionária. Qual missão te foi confiada em que você se sentiu mais pequena, mas que você mais tocou na providência de Deus? E essa missão se realizou. Os últimos anos aqui em Cachoeira Paulista, lá em Cachoeira Paulista, a gente está em São Paulo, como responsável da TV. Quando o Eto, né, me chamou pedindo que eu assumisse a responsabilidade da TV Canção Nova, eu realmente me senti muito pequena. Falei, meu Deus, mas como vai ser isso? É muito grande. A obra de Deus, ela é muito grande, né? Isso é bom, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Isso é bom deixar claro, porque não é apenas uma TV. É por onde passa uma mensagem que é muito maior do que uma simples TV. E aí, padre, primeiro processo que eu entrei, uma vida mais profunda de oração. Então, se eu chegava no trabalho às 7, 8 da manhã, eu tinha que acordar às 5 para rezar. Porque eu, graças a Deus, padre, a comunidade nos revela quem nós somos, né? As minhas fraquezas, né? O que é positivo, é óbvio, os dons, mas também as minhas fragilidades. Meu temperamento muito forte, como é que eu vou liderar com um temperamento assim, né, tão forte? Eu sei escutar,
Um colérico, uma pessoa com um temperamento mais forte, ela é apressada em falar. E quando você está na liderança de uma obra de Deus, você precisa ouvir. Então, eu fui entendendo que a primeira voz que eu precisava escutar era a voz de Deus. Então, desde a aurora, Senhor, eu te busco. E é assim que eu vivo até hoje. Eu aprendi isso estando à frente da TV. Antes eu rezava, sempre rezei, mas rezava muito durante o dia, conta-gotas. Eu entendi que a primeira coisa, o meu primeiro olhar precisa ser o Senhor. A primeira voz a ouvir precisa ser a dele. Então, eu comecei a acordar muito cedo para rezar, para ouvir a Deus. E uma das coisas mais lindas que Deus me deu foram os meus irmãos e os colaboradores da TV Canção Nova. Padre, eles me pegaram pela mão e me ensinaram. Tudo que hoje eu tenho consciência que eu me tornei de verdade uma grande profissional de Deus, mas eles me ensinaram. Quando eu ligava para os meus irmãos, eu falava Fábio Lira, Rivas, Beatriz, né? E eu posso falar tantos nomes aqui. Vocês podem me ajudar, meus irmãos? Tem uma transmissão. Vocês viram a noite comigo, padre? Homens casados, mães de família que largavam tudo para estar comigo, para me ajudar. Aqui na missão de São Paulo, quando eu vejo os missionários, os colaboradores dando a vida. Uma vez eu fui gravar aqui em São Paulo, eu precisava de um drone. Aí o colaborador falou para mim, Cris, eu vou te emprestar. E ele está aqui, está na câmera, o filho. Quebramos o drone. Mas eu falo, e agora eu não tenho dinheiro para pagar o drone? Eu, graças a Deus, não tenho salário, não tenho como pagar. Não, fica tranquilo, isso fica por conta da missão. Então, padre, eu fui aprendendo de generosidade. Eu fui sendo formada na generosidade. Amigos de grandes emissoras de televisão que falaram para mim, nem me conheciam. E aí eu fui sendo apresentada e eles começaram a me ajudar nos finais de semana a fazer organograma da televisão, fluxo da televisão, a ponto de chegar para o Júlio Fornazari, alguém que me ajudou tanto. Eu falei, Júlio, por que você sai de São Paulo todo sábado e eu te pago uma coxinha e um suco e você vem me ajudar? Aí ele fala para mim, porque toda vez que eu chego aqui, eu me encontro com algo diferente, que era Deus. Porque o que eu tinha para dar para ele? Deus. Então, padre, a TV Canção Nova, estar à frente da TV Canção Nova me desafiou a ouvir mais a Deus. E eu fui me apaixonando mais por Jesus Cristo. E é muito bonito esse processo, porque ao mesmo tempo que eu trabalhava muito, eu tinha e tenho mais o desejo de estar com Ele. E era engraçado, porque minha vida são muitas reuniões, e eu falava assim, olha, eu só vou para essa reunião quando eu for sair da capela para ouvir a Deus. Porque eu sabia que se eu desse de mim, muitas vezes eu dei de mim, era estrago. Quando eu ia com os meus pensamentos, com os meus impulsos, com as minhas atitudes, o estrago era grande. E eu fui entendendo. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso saber mais de Deus. Né? Então, a TV Canção Nova, para mim, foi um desafio de amor. Né? Estar à frente, porque continuo, né? Amo, sou apaixonada com a TV. E eu acredito que é isso. Né? E o padre Adriano Zandoná, né, que hoje assume a TV Canção Nova, a gerência da TV, foi um presente de Deus na minha vida nesses últimos 3 anos, porque foi o padre que levou a espiritualidade a todo o corpo da TV, porque não bastava, não era eu só, todos nós tínhamos que viver isso. Então, missas quase que diárias para nós, para os colaboradores, para todo mundo que está em volta, a direção espiritual, a adoração, todas as quintas-feiras a gente se junto, né, como corpo, a gente se inclina diante de Jesus para ouvir a Cristo, ali o Senhor foi nos instruindo, a gente foi sendo educado aos pés do Mestre. Então, é isso que eu levo de Cachoeira Paulista. Eu não volto para a Terra Santa pela 3ª vez. Eu sou enviada para viver um tempo novo, mas de muita coisa que eu aprendi nesses últimos 6 anos e meio, estando em Cachoeira Paulista, onde quase 4 anos eu passei à frente da TV Canção Nova. Então, eu sou muito grata pelo sócio colaborador, cada cartinha que a gente lia. Chegava para mim, essa experiência, não sei se tem tempo ainda, mas da irmã Dulce. Estava para ter a canonização, porque Deus é muito concreto com a gente. E eu já tinha ouvido falar, né, já conheci um pouco, mas não profundamente. Até que eu fui pregar um retiro em Feira de Santana e me levaram lá no túmulo, né, para rezar e tudo. Aí eu rezei ali e estava para ter a canonização. Nós íamos fazer matérias jornalísticas. Aí eu voltei de lá encantada com ela. Eu falei, meu Deus do céu, que mulher, que vida é essa? Fui para a capela fazer adoração, vem uma moça que trabalha no nosso RH e fala, Cris, um senhorzinho chamado José deixou um livro para você. Eu falei, mas onde ele está? Não, ele já foi embora. Peguei o livro, padre, sem capa, um livro amarelo, que era a biografia dela. Nossa Senhora. Ali
Deus me fez consumir a biografia. Eu comecei a ler a biografia. Eu falei, eu não posso fazer matéria jornalística. Nós precisamos fazer uma linda transmissão e mostrar para o Brasil inteiro esta santa que deu a vida por amor a Deus. Então Deus se manifestou. Até o Flávio Crepaldi trabalhava comigo, falava, você acha que a santa é boba? Ela foi falar direto com você, Cris. E depois em Axique, eu posso falar de tantas experiências. A dramaturgia da TV. A gente tinha um trabalho muito bonito de dramaturgia, até que a gente entendeu assim, Deus quer algo novo. Deus quer algo novo. Vamos rezar, e não vinha nada. Na canonização dos Pastorinhos de Fátima, a gente assistindo a canonização de madrugada no Brasil, Deus falou para mim, eu quero de volta na TV Canção Nova a Vida dos Santos. Foi um impacto. E aí eu fui para a TV trabalhar depois de assistir a canonização. Quando eu chego, a Isabelle, que era responsável da dramaturgia, fala, eu quero falar com você. Deus falou comigo. São os santos. Eu falei, Deus também falou comigo, são os santos. E aí a gente bebe da graça que é assistir hoje a dramaturgia, falando da vida dos santos. Então, é essa escola que eu levo, é essa escola que eu aprendi a ouvir a Deus. O Espírito Santo, Padre, nos precede. Eu falo que ele é o marketing da TV Canção Nova, porque se fôssemos nós, é ele. Então, foi o lindo desafio de amor que eu vivi durante esses anos. Você falando assim, dá até vontade de ser Canção Nova, não dá não, minha gente? Dá. Então, olha aí. Porque muitas vezes a gente fala, né? As pessoas veem o que a Canção Nova faz. Mas outra coisa é o ser Canção Nova. E aí, nós estamos caminhando quase para o encerramento. Eu queria que você respondesse uma última pergunta, porque depois eu te envio em missão. Amém. Quem era a Cristiane Henrique antes de viver dentro do carisma Canção Nova? E quem é a Cristiane hoje? Eu era muito ferida. Eu era um bichinho acuado, né, com medo da sociedade, discriminada, me sentia muito discriminada, rejeitada. Eu não acreditava no amor. Eu acreditava no utilitarismo, as pessoas nos usavam. Né? Conhecendo a Deus, no primeiro instante, eu fui sendo devolvida para o amor, mas na Canção Nova eu fui sendo devolvida para Deus. Eu fui entendendo que eu sou chamada a uma originalidade, um chamado original. Então, eu tenho consciência, Padre, que Nossa Senhora, ela tem formado Cristo no meu olhar, no meu jeito, no meu modo de agir. Eu tenho consciência que o Senhor me ensinou a perdoar, porque eu não perdoava, eu não sabia perdoar. Eu não sabia amar. Então, a Cris, depois de um sim à sua vocação, ela tem aprendido, porque eu acredito que até o fim da vida a gente vai estar aí nessa via, a cobrar menos também das pessoas, porque eu era muito dura. E os últimos 2 anos, para mim, foram 2 anos muito importantes de conversão. Eu coroo o meu tempo no Brasil com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, tive a graça de fazer, e fazer uma revisão verdadeira de vida, dos meus juízos e dos meus julgamentos, das pessoas que eu também feri. Então, a vida, na minha vocação, né, no chamado que Deus me convidou, né, o Senhor me convidou a segui-lo, eu fui entendendo que Ele tem me transformado. Eu não tenho dúvida, Padre. E esses últimos 2 anos, para mim, de modo muito particular, uma conversão verdadeira, a assumir de verdade os meus pecados, sem mascarar, sem desculpar. E não sendo juiz, sabe, Padre? Saindo do lugar do julgamento, para me tornar realmente, buscar me tornar o rosto de Cristo, porque um dia eu quero encontrá-lo. Né? E isso que me motiva hoje, a permanecer. Por que eu permaneço? Porque os desafios são muitos, não são poucos. Não é porque a gente está aqui que a vida não é desafiante, ela tem muitos desafios. Tem horas que dá vontade de desistir? Claro que tem. Tem horas que eu olho para mim. Foi fácil falar para minha mãe que eu estou indo para a Terra Santa? Minha mãe olhou para mim e começou a chorar. E falar, você vai me deixar de novo. Porque a minha mãe sabe o que é me ter 9 anos distante. Né? São de 2 em 2 anos, quando dá que a gente vem ver a família. Não está sendo fácil deixar a minha mãe. Né? Hoje, já com 64 anos de idade, uma coisa foi quando eu entrei, outra coisa é hoje. Só que um dia eu quero ver a face de Deus. E para isso, eu preciso continuar seguindo. Não dá mais para voltar. Não tem como. Então, eu estou em busca ainda. Estou tentando encontrar tudo que Deus tem para mim, me deixando formar, porque não é fazer coisas, é deixar com que Ele me transforme. Essa é a minha luta. E a dele, né? É a missão dele, né? Nós somos barros na mão dele
Mas temos que entregar o barro, porque Ele vai fazer o grande vaso. Muitas pessoas podem te perguntar, quais são as tuas expectativas agora de missão? Né? Nós vivemos as expectativas e quando vivemos as expectativas, muitas delas são decepcionantes. Eu te pergunto, o que você leva no coração para a Terra Santa? Deus está me levando de volta para o lugar onde tudo começa. A igreja primitiva nasce ali. Nos tempos que nós estamos vivendo, Padre, tempos tão desafiantes para a fé, eu sinto isso, rezando, eu sinto mesmo que Deus me leva a aprender com essa igreja primitiva, a permanecer mesmo nas perseguições. Mas não só para mim, a ensinar também. Como comunicadora que Deus me chama a ser, é comunicar essa igreja que permanece, mesmo na perseguição, mesmo nos sofrimentos, eles não largam o pé de Jesus Cristo, é até o fim. Então eu estou indo para a Terra Santa para aprender, né, para ser educada nessa escola da igreja primitiva. Isso no meu coração é muito claro. E o Gente de Fé? Foi tão bom. Cada testemunho que passou por aqui, tinha dias que eu voltava para a cachoeira em silêncio, porque grandes homens e mulheres de Deus, eu me senti muito pequena diante de tantos testemunhos, Padre. Eu falava, meu Deus, eu não acredito ainda como eu deveria. Eu não tenho a fé que esse homem, que essa mulher tem. Vieram aqui personalidades, pessoas muito conhecidas do meio católico, cristão, mas também pessoas que ninguém ouviu falar e que viviam uma santidade escondida. O Gente de Fé foi... Deus me deu Gente de Fé por um apelo que eu fiz um dia na capela. Senhor, eu não posso me desumanizar. Não me deixe desumanizar, porque eu estava muito na burocracia, na vida burocrática. E aí veio o convite, quando o senhor teve que assumir a paróquia, o senhor teve que, né, ir para lá. E como eu tinha feito a entrevista lá atrás, me falaram, Cris, você já falou, já entrevistou o padre, eu acho que essa passagem é você. No início foi muito difícil, porque todo mundo perguntava, cadê o padre Anderson? Pelo amor, o carinho, a história que o senhor escreveu aqui. Mas com o tempo, padre, eu fui me descobrindo apaixonada pela vida das pessoas, a força de Deus na vida das pessoas. Então, obrigada, viu? Perdão por alguma coisa, né? Graças a Deus, Deus é muito suficiente para nós, né? Porque nós somos eu sou insuficiente, né? Sou pequena, mas eu quero agradecer você que esteve comigo durante esse tempo, a cada terça-feira, a cada testemunho, pessoas que me procuravam, né, no Instagram para dizer, Cris, o meu testemunho é esse. Não é que queriam vir, eles queriam dizer, olha, eu ouvi esse testemunho, essa experiência e eu quero partilhar. No dia que o Eugênio Jorge foi no programa e no intervalo ele falou para mim, Deus está me curando, de entender que aqui não é um programa, mas que é uma experiência profunda, onde quando eu partilho a minha história, Deus também vai me curando. Então, para mim, o Gente de Fé é um lugar da ação e da vontade de Deus. Estarei assistindo o senhor de lá, se Deus quiser. Também tenho o propósito de vez em quando, mandar algum Gente de Fé da Terra Santa, que tem muita gente de fé lá, que eu acho que é importante que as pessoas conheçam. Mas eu vou feliz, Padre, e privilegiada, porque foi uma honra para mim estar aqui, viu? Obrigada. E eu que tenho que agradecer, porque esse programa, ele sempre fez parte da grade de programas da TV Canção Nova. Histórico. Mas durante muito tempo, ele ficou fora. E você, quando assumiu lá em 2016, eu era apresentador do Trocando Ideias, né? O Ricardo Sá tinha ido para Roma e eu fiquei no lugar do Ricardo Sá. E aí surgiu a proposta de voltar com Gente de Fé. Você tinha estava cenário, à frente. né? Tinha cenário, não tinha nada, um cenário branco, né? Se você segue a Canção Nova, então busca lá no YouTube, os primeiros Gente de Fé, era um cenário todo branco, poltrona branca, parede branca. E aí você abraçou a inspiração. Porque o programa ele não precisa de tanta produção, não é um programa que precisa de tantas coisas. Basta um cenário, 2 poltronas e a história da pessoa, né? Então aqui eu falo em nome de todos aqueles que assistem, acompanham e gostam muito do programa Gente de Fé. A nossa gratidão por você ter sido dócil lá em 2016. E dizer que tínhamos que voltar com o programa Gente de Fé. E a minha gratidão de você também fazer parte dele, não somente na direção da TV, na direção artística, mas também de sentar nessa poltrona. E agora, com muita honra, eu te envio em missão, né? Que seja realmente gente de fé na Terra Santa. Eu tenho certeza que você é, mas a cada vez que nós somos remanejados por um lugar e você vai pela terceira vez,
são experiências diferentes. Porque você é a mesma pessoa, mas de um intervalo ao outro você adquire experiências diferentes que te fazem uma pessoa diferente. Então, ao voltar para a Terra Santa hoje, seja a Cris. Não precisa mais nada. Seja a Cris que está no coração de Deus e com certeza você vai ser gente de fé lá. Eu vou rezar por você e te enviar. As câmeras agora se virem, porque eu quero pedir, Senhor, que uma vez já enviada pelas nossas autoridades, que agora por essa bênção, ela possa realmente ser uma grande bênção por onde ela passar. E lá na terra em que os seus sagrados pés pisaram, ela também possa testemunhar que este Jesus está vivo e buscando a cada um, na insistência, para viver uma experiência com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.